por estar aqui te adorando, te exaltando e glorificando o teu santo nome. Como é bom estar juntinho, Senhor. Oh, Senhor, como é bom ouvir a tua palavra. Agora, neste momento, Senhor, tu já falaste ao coração do teu servo. Fala ao nosso coração, que nós venhamos guardar, Senhor, a tábua do nosso coração, cada ensinamento. Oh, Jesus, que tu venha estar conosco em todos os momentos. Oh, Senhor, nos abençoando, nos guardando e nos, Senhor amado, nos livrando de todo mal. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus amados. Pega a Bíblia de vocês. Vamos ler apenas mais um texto, mesmo sentados, não tem problema. Pega e abra por gentileza. Primeiro aos Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler o versículo 52, 51, 52 e 53. Vamos ler juntos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, melhor dizendo, 51, 52 e 53. Durante o mês de janeiro, durante o mês de fevereiro, nós estamos estudando às terça-feira escatologia. Escato, coisas futuras. Logia, estudo. Amém? Escatologia. Escato, coisas futuras. Logia é estudo. Então, estudo das coisas futuras. Estamos estudando escatologia. E agora nós mostramos vários vídeos, propagandas de marcas famosas que estão já escancaradamente, ninguém tem mais medo, ninguém tem mais vergonha de falar sobre a marca da besta. Nós mostramos do Banco Itaú com Fernanda Montenegro, nós mostramos um surfista famoso falando do Banco Bradesco, nós mostramos a Toyota, marca famosíssimas, falando sobre a marca da besta, certo, meus amados? Hoje eu queria entrar e comentar com os irmãos sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ler esses 3 versículos juntos. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos alinhar a nossa leitura pelo telão. Eu queria a companhia dos irmãos, se vocês tiverem coragem. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Deixa aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, uma abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Amém. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que muitos já viram, que é do arrebatamento. Esse é rápido, 40 segundos. Depois eu tenho um de 9 minutos. Mas, enquanto ele prepara o vídeo, nós lemos o primeiro versículo. O arrebatamento é um mistério. Nós estamos aguardando para qualquer momento. A qualquer momento ele vai acontecer. Porém, a Bíblia, e você leu comigo, diz que ele é um mistério. Ninguém, não adianta, ninguém sabe o dia e nem a hora. Quem lê para mim bem rapidinho, não anotei, mas está na mente. Mateus capítulo 24, versículo 36. É um mistério, e nós vamos ter muitas surpresas naquele grande dia. Muitas surpresas naquele grande dia. Nós não sabemos nem o dia, nem uma hora, nem a hora. É um mistério. Nós sabemos que está próximo. Por que nós sabemos? Por causa de tudo que nós já vimos até hoje, que nós chamamos de sinais. Foi ou não foi? Sinais! E a Bíblia vai nos falando as profecias, e nós vamos comprovando dentro daquilo que nós estamos vivendo. Quem achou, leia para mim Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora
Amém, irmãos? Ninguém. É um mistério que vai acontecer, vai. Amém? Oxalá que acontecesse quando nós estivéssemos na igreja. Veja esse vídeo. Veja esse vídeo. E ouça o que está sendo dito. E eu continuo logo após. Pode liberar. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que veio o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Quem pode dar um glória a Deus para Jesus? Quem aqui está preparado? Diga amém. Temos que estar preparados. A hora que vai acontecer, nós não sabemos. Que vai acontecer, quem tem certeza, diga amém. Nessa fase, esse arrebatamento, ninguém vai ver o Senhor, só vai escutar a trombeta. Eu tenho ali, eu acho até que eu notei o vídeo, eu tenho ali, só vai escutar o sonido da trombeta, e o mundo só vai saber que aconteceu o arrebatamento, porque vai dar falta das pessoas. O mundo vai dar falta das pessoas. E o arrebatamento da igreja marca o início da grande tribulação. Vou abrir um parênteses. Há 3 teorias para o arrebatamento da igreja. Eu preciso falar, tá certo? Rapidamente. Há os pré-tribulacionistas, que somos nós, e a grande maioria, praticamente 97% dos teólogos afirmam que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Quer algumas referências bíblicas? Alguém abra, por favor, bem rápido, Apocalipse 3:10, o outro abra Mateus 3:7, o outro abra 1 Tessalonicenses 1:10. Mas eu vou dar algumas afirmativas reais. Amém? Por exemplo, tudo na Bíblia, é figura de coisas futuras. Tudo na Bíblia é figura de coisas futuras. Vamos lá? Noé foi livrado do dilúvio. Quem diz amém? Amém. Ló foi tirado de dentro de Sodoma e Gomorra antes da destruição. Quem dá glória a Deus? Amém. Eu posso lembrar também de aquele que foi arrebatado? Enoque. Amém, meus irmãos? Eu poderia falar aqui de um monte de coisas. Eu posso falar de Elias também. Só que a Bíblia diz que nós não fomos destinados à ira, mas sim à salvação. E um dos nomes da grande tribulação é a ira do Senhor. Então isso são provas. Eu estou dando provas concretas e citei alguns versículos que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Então esses são os pré-tribulacionistas. A igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. E é o que a Bíblia afirma, é o que a Bíblia dá base. Os outros são textos interpretativos. Mas eu preciso falar. Aí tem uns que pensam, e a gente chama-os de meso-tribulacionistas. Como é que eles chamam? Que diz que a igreja vai passar a metade da grande tribulação, e no meio da grande tribulação a igreja vai ser tirada. Então meso é meio. Então tem uns que pensam que a igreja vai passar metade. Não tem muita base bíblica. E tem outros que afirmam que a igreja vai passar por toda a grande tribulação e vai ser tirada depois. Esses são os pós-tribulacionistas.
Então tem os pré, os meso e os pós. Pré, 97%, meso, 1,5%, pós, mais 1,5%. Amém? O que a Bíblia afirma? Eu fico com a Bíblia, pré-tribulacionismo. Quem fica comigo, dá um glória a Deus. Amém? Então, amados, só notar, deixa aí para vocês que eu já dei uma pincelada para a gente ganhar tempo aqui. Mas se você quer ler, eu faço questão de você ler, Fernando. Pode ler Mateus 3,7. Fala, meu filho. Diz assim a palavra do nosso Deus. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de figuras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Amém? Ira futura é um dos nomes da grande tribulação. Esse texto a gente pode fazer uma exegese dele, e ele vai falar exatamente disso. Tudo que acontece na palavra de Deus é figura de coisas futuras. Por isso que eu citei Noé, Enoque, nós citamos Dó e outros exemplos. A Bíblia está cheia de exemplos. Quando Deus ele vai fazer uma destruição, ele faz uma exceção de um povo. Ele sempre faz uma exceção. Como vai vir a grande tribulação, o ímpio receberá a condenação eterna, a exceção é a igreja. Quem crê, diga amém? Amém. Muito bem. Então nós vamos ao arrebatamento da igreja. Amém? O arrebatamento, irmãos, preste atenção, é o casamento da noiva com o noivo. Eu vou levar vocês ao Antigo Testamento, para vocês entenderem mais ou menos. No Antigo Testamento, Deus, ele se colocava como esposo espiritual de Israel. Agora eu quero que leia, Fernando. No Antigo Testamento, Deus se colocava como esposo espiritual do povo de Israel. Quem lê bem rápido para mim, Isaías 54, versículos 5 e 6. Só para a gente dar uma olhadinha, os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. No Antigo Testamento, o Pai, o Criador, Deus, leia, meu filho. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Amém. Ele é chamado Deus de toda a terra. Amém ou não amém? Tá jóia? Então Deus se colocava como esposo de Israel, esposo da nação judaica. Os irmãos entenderam? Diga amém? Amém. Vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento. Cristo, no Novo Testamento, no Novo Testamento, Cristo assume como noivo da igreja. Vamos dar uma olhada? Abre aí, por favor, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 2, bem rápido. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. No Antigo Testamento, Deus se colocava como esposo de Israel. No Novo Testamento, é Cristo quem declara noivo da igreja. Quem achou, lei? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém ou não amém, irmãos? Nós temos várias outras passagens. Então levei os irmãos ao Antigo Testamento, Deus se colocando como esposo de Israel. No Novo Testamento, Cristo se colocando como noivo da igreja. Vamos agora a um casamento judaico para a gente entender. Depois vocês assistem mais um vídeo de 9 minutos. Tem que ter paciência hoje. Amém ou não amém? Amém. Bom, vamos lá. Como é que era um casamento judaico? Vocês me ajudam aí. Amém? O casamento judaico, o rapaz conhecia a moça, igual o Jefferson conheceu a noiva dele. Certo? Só que aí ele chegava lá para os pais da noiva e ele tinha que pagar um dote. Namorava-se muito pouco, ele pagava um dote. Pastor, me dá provas bíblicas. Você lembra o Jacó por Raquel? Lembra? Quantos anos ele trabalhou por Raquel? Quem lembra? 7 anos. Aliás, ele teve que trabalhar 14 anos. Trabalhou 7, enfiaram milha nele. Falou, não casei, eu não trabalhei para essa aí, não. Para casar com essa daqui, você tem que trabalhar mais 7. Isso era o dote. E era um valor muito caro. Certo, irmãos? Dote. Exemplo bíblico do Jacó. O dote. Aí agora escuta para vocês entenderem o que aconteceu com José e Maria. O rapaz conhecia a moça aceitava ele como namorado, ele ia aos pais da moça
Aí agora escuta, tinha o valor do dote. Deixava tudo combinado. Ele dava um penhor, tipo um sinal. Amém? Quando ele dava um sinal, um penhor, aí ela já não era mais chamada namorada. Aí a Bíblia dá o nome de desposada. Vocês entenderam por que Maria, quando ela engravida do Espírito Santo, ela não mora com José, mas já a Bíblia fala desposada de José. José já tinha dado o penhor. Penhor é um sinal de garantia. Fui comprar uma capa por baixo hoje aqui da igreja. Escuta essa, na loja de Itaipava. O rapaz falou para mim assim: eu não tenho a capa que o senhor quer aqui, uma capa acolchoada. Eu falei: tá bom, que dia que chega? Amanhã. Então amanhã eu passo aqui meio-dia. Não, para cá para chegar amanhã, o senhor tem que dar pelo menos 50% do sinal. Eu falei: não, de repente eu vou na cidade, eu compro lá então. Se a capa tiver aqui amanhã, eu compro a capa. Eu não estou com dinheiro aqui. Então, o sinal que eu deixaria seria o penhor, a garantia. Amém? Então escuta. Quando a noiva tomava o nome de desposada, o noivo ia embora, ia trabalhar, preparar a casa. Olha só, trazia o restante do dote, casava e podia levar a esposa. Os irmãos entenderam? Diga amém? Fica ligado, senão depois vocês não vão entender. Eu estou explicando para vocês entenderem o que eu quero mostrar. Por isso que tudo é figura de coisas futuras. Quando vinha para o casamento, a festa durava 7 dias. Abra aí para nós, por favor, Juízes, capítulo 14, versículo 12. Juízes, capítulo 14, versículo 12. Quando fala aqui, isso, lê para mim lá, Juízes 14, 12, vai. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma e para adivinhar se nos 7 dias de idade boa. Olha, 7 dias da bodas, Fernando, essa palavra que eu quero. Então a festa de casamento demorava 7 dias. 7 dias, guarda isso. Agora vamos trazer para as coisas futuras. Amém? O homem pecou lá no Éden. Sim ou não, irmãos? Aí o Senhor Deus, Ele tenta com Noé, Ele tenta com os reis, Ele tenta com os profetas. Ninguém dá jeito de trazer o homem novamente a Deus. É verdade ou não é? Aí agora olha para o pastor. Jesus aceita, Ele vai diante do Pai e Ele aceita pagar o dote. Você quer saber o valor do dote? Vamos dar uma olhadinha no valor do dote. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. A irmã Fátima já disse, mas vamos ler, que é bom ler também. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Está na tela, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Só a primeira frase. Só a primeira frase. 1, 2, 3 e já. Porque foste comprados por bom preço. Isso é dote? É o preço dote, sim ou não? Jesus se apresenta ao Pai e diz: eu pago o dote por eles. Aí qual foi esse bom preço? A cruz, a vida. Vamos devagarzinho para os irmãos entenderem. Por isso que eu levei os irmãos lá primeiro. Aí agora escuta, tinha que deixar o penhor. O que era o penhor? É a garantia que o noivo ia voltar. Amém ou não amém? Vamos dar uma olhadinha no penhor? Vocês querem dar uma olhadinha? Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Quem achou, leia. Efésios, se cair no telão primeiro, a gente lê lá. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Aí olha só. Penhor do dote. Está na tela. 1, 2, 3 e já. Em quem também. Joga o 14. Adquirida para o louvor
Eu, se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Agora calma. O penhor, eu falei para vocês, não era o dote todo. O penhor era a metade um sinal. Era só para ter certeza que o noivo voltaria. Amém ou não amém? É só para ter certeza que o noivo voltaria. Agora olha como que Jesus, o nosso noivo, é lindo. É lindo, irmãos. Ele falou: Pai, eu vou lá e pago o dote. E para garantia deles, eu envio o penhor. Quem é o Deus presente em nós, irmãos? Olha aqui para mim. Você não entendeu ainda, mas a presença do Espírito Santo no meio da igreja é a certeza que Jesus vai voltar. Oh, glória! A presença do Espírito Santo em nós é o penhor. É o penhor. Você está lindo, crente. Eu estou te mostrando isso dentro da Bíblia. A pastor já tinha estudado o arrebatamento, mas é assim que estuda a Bíblia, irmãos. Ou então você não confia, você não crê no arrebatamento, você só ouviu falar. Eu estou te mostrando na Bíblia. Quem crê na Bíblia aqui, dá um glória a Deus, irmãos. Vamos mais para frente. Aí, olha só. Agora, olha que coisa linda. Coloquem na tela que eu quero ler com eles. Apocalipse 22, 20. Mas eu quero a parte B. A parte B. Joguem Apocalipse 22, 20. Aí, olha só. Então, o noivo garantiu que ele vai voltar, que ele deixou o penhor, que é o Espírito Santo. Olha o que a noiva fica repetindo. Aquela última frase, vamos lá todos juntos. Ora vem! Senhor. Mais uma vez. Ora vem, Senhor. O que a noiva fala? Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos devagarzinho. Quem já foi numa cerimônia de casamento aqui, levanta a mão. Só para mexer com você, você não dormia aí. Numa cerimônia de casamento, hoje, vamos lá, o que tem na cerimônia de casamento? Vamos. Uma cerimônia de casamento tem uma Simone, tem o noivo, tem ou não tem, irmão? Quando tiver, vocês falam amém. Tem a noiva, amém. Tem os padrinhos, amém. Tem a dama de honra, amém. Tem os convidados, amém. E tem o celebrante, amém. Tem isso tudo? Calma, eu falei só de gente. Eu falei só de gente que enche a igreja. Então eu vou repetir, ó. Tem o noivo, tem a noiva, tem os padrinhos, tem a dama de honra, tem ou não tem? Tem os convidados e tem o celebrante. Vamos ver se isso não é figuras futuras. Aleluia. Vamos ver ou não vamos? Amém. Isso no campo material. Amém? Vamos lá, no arrebatamento. No início do estudo eu disse, no início do estudo, e provei para os irmãos, que é o casamento da noiva com o noivo. Vamos dar uma olhadinha? Então, no arrebatamento, o noivo é quem? Cristo. Repitam comigo, o noivo é quem? Cristo. A noiva é quem? A igreja. O padrinho, se você entender, você dá uma glória a Deus. O noivo é Cristo, a noiva é a igreja. O padrinho é o Espírito Santo. Amém. Amém ou não amém, irmão? Amém. Aí o que faltou? A dama de honra? Amém. O que é a dama de honra, pastor? As obras da igreja e a nossa fé. Amém. Você entendeu? Diga amém. Amém. As obras da igreja e a nossa fé. Amém. Por isso que chama dama de honra. É a ornamentação. É aquilo que vai te levar ao tribunal de Cristo. E eu vou entrar no tribunal hoje. Tribunal não é para julgamento. Tribunal é para galardão. Para galardão. Então a dama de honra, elas representam as obras que acompanham a igreja. As obras, e olha aqui, ó, da igreja. Agora, pastor, fala individualmente. Se eu falar da dama de honra individualmente, eu vou acabar com a sua vida. São os frutos que nós produzimos. Aleluia. Ó, quando eu disse obras, eu falei da igreja por completo. Mas quando eu digo fruto, eu estou falando individual.
Aí agora eu quero saber se você pode cantar o hino 16 ou 28. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu guiei. Você tem fruto? Tem fruto ou não? Senão não vai ter dama de honra no teu casamento. Agora o celebrante, pastor, faltou. É o próprio Deus. O noivo é Cristo, a noiva é a igreja. O Espírito Santo é o padrinho, as damas de honra. O fruto que você produz como noiva do Cordeiro, ou da igreja, as suas obras. E o celebrante é o próprio Pai, é o próprio Deus. Você está vendo como tudo são coisas futuras, figuras de coisas futuras? Pastor, tem assistência na igreja, tem as pessoas que são convidadas. Faltou alguém, os anjos vão estar onde? Na plateia. Amém ou não amém, irmãos? Vai estar do lado, tocando as trombetas, trocando a marcha nupcial e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. É o Hélio lá tocando o negócio lá, o trombone, irmãos. Amém ou não amém? Vocês entenderam até agora? E olha, irmãos, esse arrebatamento vai acontecer num abrir e fechar de olhos. E eu vou repetir: o mundo só vai dar conta quando sentir falta das pessoas. Nós lemos sobre o dote, mas eu acho que nós não lemos o versículo que veio em minha memória aqui agora. Eu queria ler com vocês o preço que Jesus pagou para que essa bodas acontecesse. 1 de Pedro, por favor, ok? Bem rápido. Capítulo 1, versículo 18 e 19. Se cair na tela, a gente lê por aqui. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 de Pedro está na tela. 1, 2, 3 e já. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, Como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. amém. Lembra que eu falei para vocês que ele pagou, ele deixou um penhor, ele deixou uma parte? Lembra disso? Aí eu falei para vocês que quando ele deixava um penhor, o noivo, ele ia preparar a casa, preparar a condição para levar a noiva para tratar dela, para que ela vivesse. Lembra? Joga aí na tela, João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 2 e 3. Olha para vocês verem que coisa linda, irmãos, como tudo faz sentido. Amém? Vamos ler juntos. João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Vamos lá, 2, 3 e já. Na casa de meu pai Há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. vou preparar alguns lugares. Não precisa ler mais não, pode deixar o outro. Amém, irmãos? Então ele paga, ele deixa um penhor e ele vai preparar muitos lugares. E a certeza é que ele vai voltar. É o penhor que está conosco, o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Amém. Isso vai ser um abrir e fechar de olhos. Pisca o teu olho, vai, todo mundo pisca o olho. Já estamos no céu. Agora olha aqui para o pastor, olha aqui para o pastor. Você está vendo esse corpo aí? Você está vendo esse corpo que você tem? Olha para o irmão que está do teu lado. O Valdemar, o presbítero Márcio, o Manuel, o Beni, o pastor Luciano, o Ziel, meu companheiro Marcelo. Amém? Olha aqui para o pastor. Para muitos, a morte é o fim. Morreu, acabou. Para muitos. Então escuta o que eu vou te falar. Nós lemos no texto base, nós lemos no texto primeiro, como leitura introdutória. Posso voltar lá se você duvidar. Mas você está vendo esse corpo que eu tenho aqui? Se eu fosse arrebatado e esse corpo aqui fizesse assim, ó, caísse aqui, alguém ia passar na indústria e ia olhar para cá e falar assim: olha lá, o que adiantou? Era melhor ter vivido uma vida de pecado, as delícias do mundão aí. Olha lá, morreu, acabou lá, está lá morto. Alguém ia passar ali e ia dizer isso.
Se nós estivéssemos no culto e o Senhor arrebatasse a igreja, ia ficar um monte de corpos aqui, ia ou não ia? E alguém ia passar e ia dizer. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Com essa cara lavada, né? Com essa cara bonita que Deus te deu, com esse cabelo que a Rebeca tem bonito demais que Deus deu a ela, com o cabelo redondinho do Heitor, com a chuquinha da Alice, com a careca do Fernando, do jeito que ele é, nós seremos transformados num corpo incorruptível e vamos chegar às mansões celestiais. Quem entendeu isso, dá glória a Deus. Então preste atenção que nem a tua roupa vai ficar aqui, nem a tua roupa vai ficar aqui. Você está entendendo isso? Amém. Aí agora, irmã Maria, escuta agora que eu vou falar. Nós vamos conhecer uns aos outros no céu. Glória. Aí já tem um monte de perguntas. Pastor, mas por exemplo, se eu não ver o senhor lá, se eu não ver a minha mãe lá, aí vai ter tristeza. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus do Bara. Bara é uma palavra no hebraico. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Criou é uma palavra no hebraico chamada Bara. Bara, traduzindo ela novamente para o português, significa trazer à existência aquilo que não existe do nada. Do nada. Então, por exemplo, nós cansamos de cantar, Vivi, mas o haja de Deus, o haja de Deus. Então, a palavra para é trazer à existência aquilo que não existe do nada. Então, Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja separação das águas da terra seca, e separou as águas da terra seca. Este Deus que tem poder para trazer à existência aquilo que não existe do nada, tem poder sobre a nossa mente, para quando nós formos arrebatados. Escuta, para você entender, tá bom? Para você entender, eu explicar bem fácil. Tirar o lado que causa tristeza e deixar só o lado de alegria. E você não lembrará de quem você não viu, você só vai lembrar de quem você vê. Oxalá que eu tivesse tempo para explicar melhor e mostrar alguns versículos para vocês. Os irmãos entenderam? Diga amém. Amém. Vamos assistir mais um vídeo, só para o pastor tomar uma água e a gente continua. Pode fazer uma pergunta, não bota o vídeo, só prepara aí que eu vou ouvir a pergunta da Vivi. A gente leu que ante a última trombeta, Sim. a gente vai encontrar com Jesus nos ares. Sim. O meu questionamento é: são algumas trombetas que serão tocadas, nós vamos ouvir todas elas ante a última para a gente encontrar com Jesus? Boa pergunta da Vivi. Boa pergunta. Por que é boa pergunta? Olha onde eu vou levar a Vivi. Vou levar toda a igreja. Dentro do Apocalipse tem os selos, 7 selos, tem as 7 trombetas. Amém ou não amém? Aí agora, as 7 taças, as taças. Aí agora, Vivi, um dos textos, olha para vocês verem, um dos textos que os pós-tribulacionistas usam para afirmar que a igreja vai ser arrebatada é por causa dessas 7 trombetas. Entendeu? Por quê? Porque se são 7, vão tocar 7, um exemplo, e elas representam a ira de Deus sobre a terra. Cada trombeta acontece uma catástrofe aqui embaixo. Se são 7, eu vou entrar já daqui a pouquinho na grande tribulação que vai durar 7 anos. O que eles interpretam? Que é uma trombeta por ano. Então só depois das 7 que a igreja seria arrebatada. Não tem nada disso. Só expliquei porque pode trazer confusão para alguns. Quando a palavra de Deus fala sobre a última trombeta, escuta, porque só os salvos ouvirão este soar. E olha só, de uma forma de salvação, ela não será soada mais, somente como juízo sobre a terra. Então, por exemplo, quando a Bíblia se refere ao soar da última trombeta para salvação, porque não se ouvirá ela mais como este sinal. Quando se ouvir ela, será
as pragas ou as catástrofes sendo derramadas sobre a terra. E não é nem soar de trombetas, é somente a sentença de Deus. Ela não vai soar na grande tribulação. Deus vai mandar o juízo e pronto. Então, quando ele diz a última trombeta, como é que eu vou explicar melhor? É a última forma de amor. A graça vai terminar. É o último som da graça. Agora não existe mais levantar a mão e aceitar Jesus. Para ser salvo agora vai ser com a vida. Então, última trombeta é a última gota, a última chance de salvação para nós. Ao soar da última trombeta, está respondido, Vivi? A última vez que ela soa para a salvação, para o arrebatamento. Agora escuta, fecha a porta da graça. A última trombeta, fecha a porta da graça. Bom, agora escuta. Só os salvos ouvirão este soar. Você está com a sua aí? Não. Amém, não tem problema não. Só os salvos vão ouvir a última trombeta. Só os salvos. Amém, querido? Se você sentir falta de alguém, não ouviu a trombeta, se lamenta porque você não foi arrebatado. Ainda dá tempo de prepararmos a nossa vida. Os irmãos entenderam? Diga amém? Está respondido, Vivi. Amém? Ou perguntei. Vamos ouvir mais, ver mais um vídeo. Vai, meu filho, sobre arrebatamento também. Eis que o mar, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E no grande trono branco estava assentado sobre ele aquele que a terra e o céu fugiram da sua presença. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e todo aquele que tinha seu nome escrito ali estava salvo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi condenado. Porém, antes da condenação, cada um foi julgado segundo as suas obras. Digo isso. Você acha mesmo que eu ia doar as minhas roupas para aquele hospital? Não, gente, elas são caras. Avareza. Eu nasci para ser perfeito. E me desculpem os que não têm essa capacidade, mas o mundo é assim. Infidelidade. Ele me perguntou se havia um lugar onde ele pudesse me beijar sem que ninguém visse a gente, porque era casado. Orgulho. Tem tantas atitudes que eu simplesmente não consigo entender. Nem eu, nem ninguém. Sabe o que eu acho? Que você está exagerando. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros e lançados no lago de fogo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E a morte e o inferno também foram lançados. Quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta
é a segunda morte. Mas o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. A nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz, que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Na santa cidade de Jerusalém, ele vai morar. Vamos ficar de pé, queridos. O brilho dela é semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino, e um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. O muro da cidade, 12 mandamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Isso é Bíblia. E a praça de ouro puro, transparente como vidro. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e fluindo para o meio da rua da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, A Bíblia fala dando seu sobre isso, fruto né? de mês em mês, e suas folhas são para a cura das nações.
A cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus os ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão o seu rosto. Pode parar que você vai falar da Nova Jerusalém. Olha aqui para o pastor e eu termino agora. Vocês já estão de pé. Lembra de Noé construindo a arca? Ontem eu falava disso no Ieterno. Lembra de Noé construindo a arca? Alguém sabe quanto tempo ele levou para construir a arca? 120 anos. 120 anos. Assustem os irmãos. Isso é bíblico. Não tinha caído uma gota de água. O que regava as plantas era o orvalho. Como que alguém é classificado, é chamado de fazer o que imitava um barco com 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura, 3 andares. A Bíblia é quem fala andares baixos, médios e terceiros. 3 andares, a Bíblia dá. E dá a medida dela. Eu não falei aqui tirando esse trás da orelha, não. Dá medida em côvados, é só transferir. 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura. Olha, preste atenção. Como que alguém seria classificado fazendo aquele barco 120 anos sem nunca ter chovido? Imagine o que as pessoas falavam para Noé, quem passava por ele. Agora olha para mim, por que o senhor disse isso, pastor? Nós estamos dizendo, eu estou ensinando a igreja há 5 anos consecutivos. Jesus está voltando. Aleluia! Quem quiser morar nesta cidade, se prepare. Olha para mim, alguns entram aqui e classificam-nos como loucos, igualzinho Noé. E a Bíblia declara assim como foi nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé. Somente isso que eu queria conscientizar a igreja. Podem classificar o pastor como louco, olhar uma cidade dessa, ver que é uma cidade santa, uma cidade celestial, e dizer que nós seremos arrebatados, como eu disse aqui, um corpo transformado de carne a um corpo incorruptível. Alguém vai dizer, é louco, é doido. Se tivesse, bota uma camisa de força nele. Mas a Bíblia declara, irmã Sueli, assim como foi nos dias de Noé. Acredite quem quiser. O dia que me tirarem daqui, se Jesus não voltar, eu vou sair naquelas portas, vou olhar para trás e vou esfregar as mãos e dizer, eu lavo as minhas mãos. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração. Aleluia. Presbítero Márcio, pega o microfone aí e nos conduz a Deus, irmãos. Aleluia, vamos embora. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, nós te Aleluia. Como é bom poder estar na tua casa, como é bom poder sentir a tua presença, como é bom ouvir a tua voz. Senhor, dizemos aqui nesta noite, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, como é lindo, ó Pai, saber o futuro da igreja, aonde estaremos para sempre com o Senhor, aonde não haverá mais lágrima, mais choro, somente estaremos ali em alegria eternamente diante do Senhor. Senhor, repreenda, Senhor, toda incredulidade, meu Deus, porque a tua volta, Jesus, ela se aproxima. Oxalá se fosse agora, Senhor, e estaríamos para sempre com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que continuemos a viver uma vida em santidade, uma vida afastada do pecado, uma vida mais próxima a Ti, porque somente aqueles salvos, Senhor, ouvirão o toque da trombeta. Dai-nos sensibilidade espiritual
Jerusalém. Quem almeja morar na Nova Jerusalém, diga amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pastor Luciano, pega o microfone para nos dar a bênção. Queridos do Senhor, amanhã tem círculo de oração, tem sido uma bênção. Quinta-feira tem culto de libertação à tarde. E o presbítero talvez ainda vai estar conosco, Daniel, na quinta noite. Nem domingo, pela manhã, consagração com as irmãs. 9 horas, culto com grupo de risco. Eu vou fazer uma parte da EBD e depois eu vou fazer um culto mesmo com ele, 1 hora e 10. Com eles. Pede a eles para vir, tragam eles em nome de Jesus para eles cultuarem ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Pode nos dar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Todos digam: Amém.